Nos próximos 40 minutos, nós vamos estudar o tema em colocação ali, a evangelização e a família, dentro da ótica da ciência espírita. Muitas vezes, as palavras que nós utilizamos no dia a dia são contaminadas. A palavra evangelização é uma delas. Se fala em evangelização desde antes de Jesus de Nazaré. Após Jesus de Nazaré, se construiu essa palavra também de evangelização como conceito. E quando eu vou usar a tribuna para trazer o conceito, a evangelização, a importância da evangelização e da família, eu vou procurar ser extremamente didático para que nós entendamos o que se faz aqui aos domingos, das 9 horas até o meio-dia, 5 meio-dia, com os evangelizadores chegando antes, às vezes 1h30, 2 horas antes. E qual é o objetivo disso? Primeiramente, então, vamos separar em 2 momentos, tá? Primeiro vamos falar sobre a evangelização e depois vamos falar sobre a família. Vamos lá, então. Evangelização na ótica espírita. O que significa a palavra evangelho? Se nós traduzirmos do aramaico, a palavra evangelho significa boa notícia. Então, evangelizar é trazer uma boa notícia, algo que a gente não conhece, uma boa nova, para que a gente, internalizando isso, consigamos desenvolver com muito mais propriedade o meio que a gente se reúne dentro de uma própria família. Vamos pensar assim, então. Como é que alguém pode transmitir a boa nova se não sabe qual é a boa notícia que tem que transmitir? Como é que eu posso me tornar um evangelizador numa casa espírita se eu não sei qual é a boa notícia? O que eu vou dizer? Papai do céu me ajude? Nós estamos estudando, é isso? Ou eu vou trazer normas de condutas que, se aplicadas na minha vida, eu vou na direção da felicidade exatamente porque eu estou de acordo com EPI, uma lei que é eterna, perfeita e imutável. Uma lei natural. Uma lei natural. Kardec, quando organiza a doutrina espírita na França, a partir da edição do Livro dos Espíritos, 1857, a França, na época, era o país mais culto da Europa. Se estudava nas universalidades o racionalismo espiritual. Não havia, e se estudava em nenhuma universidade, o ser imortal, a alma. Ou seja, tinham amplas condições de chegar para o Ocidente, condições de os espíritos a nível universal se manifestarem e a pesquisa científica verificar que eles tinham prazer para nós a dimensão que eles se encontravam, os que eram mais ou menos felizes, os que eram mais ou menos sofredores, os que eram mais ou menos ignorantes em ciência, em filosofia e na aplicação na própria vida. E pela essa universalidade, o Livro dos Espíritos foi dividido em 4 partes. A primeira parte, sobre as leis naturais, sobre as leis da vida. A segunda parte, sobre o fenômeno, na época dado como nome de mediúnico, que vem de mediunidade de intermediário. E a terceira parte, dividida em 12 capítulos,
que trazem 10 leis que, se nós aplicarmos em nossas vidas, nós seremos felizes, porque são leis EPI, eternas, perfeitas e imutáveis, e portanto produzem felicidade. Esta é a boa notícia que o evangelizador tem que se preparar para ministrar para nossas crianças, nossos jovens. Então ele tem que estar muito consciente da necessidade de estudar, de aprofundar o estudo, de obter o conhecimento, porque eu duvido que aqui, alguns estão me vendo pela primeira vez, mas como eu já tenho uma certa idade, alguns me conhecem. Bastante idade, nem é certa. Eu duvido que amanhã vocês vão a São Paulo de avião, entram no finger ali do dedo da entrada do avião, o Nelson está vestido de piloto de uma determinada aeronave, e vocês dizem assim: Nelson, que legal, tu é piloto de avião, que bom te ver. E eu digo: não conta para ninguém, eu prendi o piloto no banheiro e eu tenho um desejo de pilotar esse avião, e eu vou pilotar o avião. Eu não sei, mas eu vou pilotar, é só apertar uns botãozinhos. Quem é que fica? Quem é que fica no avião? Para ficar tem que ser demente. E como é que a gente fala para o mundo que chega para nós? Tem que ter a base do conhecimento, porque somos irresponsáveis, porque não nos damos conta disso. Porque se eu não tenho a consciência, meus amigos, questão 621 do Livro dos Espíritos, onde é que nós temos a nossa consciência? Onde é que nós temos a lei de Deus? A lei de Deus está na consciência. Então, para mim saber qual é a lei de Deus, eu tenho que ter na minha consciência. E uma EPI, ela não é moral, ela acontece de uma maneira natural para todo mundo. Me dá um exemplo. Um homem, 45 anos, sequestra 3 crianças da mesma família. Durante um mês, ele passa torturando essas crianças, queimando o corpo delas com cigarro em brasa, até que a polícia descubra onde é que é o cativeiro. Ela entra, acontece um tiroteio, ela solta as crianças e o homem é ferido no tiroteio, esse que tinha as crianças prisioneiras, com um tiro na femoral. Nesse mesmo momento, o sistema simpático e parasimpático do nosso organismo, ele começa a se organizar para jogar condições de coagular o sangue, para que ele se mantenha vivo nessa matéria mais densa. No mesmo momento, os anticorpos do timo começam a entrar na corrente sanguínea para não deixar bactérias e vírus invadir aquele corpo. Não vai existir um Deus que diz assim: não, tu judiava das pessoas, tu queimou essas crianças com cigarro, então eu vou te condenar à morte. Não existe isso. A lei não é moral, é natural, é para todo mundo. Dá um outro exemplo, Nelson, para ficar bem claro. A gravidade. A gravidade é uma lei da natureza. Quem estuda é a ciência física. Imaginemos que nós vamos saltar do 10º andar de um edifício e dizemos assim: não vai acontecer nada comigo porque eu sou mulher. Não vai acontecer comigo porque eu trabalho na casa espírita e eu faço palestras. Não vai acontecer nada comigo porque eu sou uma criança. Não vai acontecer nada comigo porque eu sou um ser humano extremamente digno e bom. Não! Se eu souber a distância da onde eu estou até o chão e souber o peso da pessoa, eu calculo até o impacto, porque é uma lei EPI, e uma lei EPI é para todo mundo. Então, quando eu não tenho a consciência disso, a minha consciência não diz: tu está agindo errado, porque eu não tenho a consciência. Eu estou me dando bem. Olha como eu estou me dando bem. Eu estou desviando dinheiro desse banco, dessa instituição, mas eu estou me dando bem. Eu digo para o cara: não conta para ninguém, mas deixa eu entrar na frente no banco, porque eu tenho um probleminha mais... E a pessoa diz: entra. Na minha visão, está tudo legal. Mas frente à lei EPI, eu estou agindo errado. Eu só não tenho consciência.
Então a primeira coisa que nós vamos fazer com as crianças na evangelização é dar consciência para elas. Ensiná-las a pensar, ensiná-las a ser livre, ensinar que não existe nenhum papai do céu que vai te proteger se tu andar em desacordo com as leis EPI, eternas, perfeitas, imutáveis. Não tem um jeitinho brasileiro. Eu aplico na minha vida, e quanto melhor eu estiver equacionado, em sintonia com essas leis, mais eu vou ser feliz. Bom, então, se eu não tenho a consciência, nós julgamos. Pô, fulano faz só besteira e se dá bem. Trocou de carro. Fulano só se dá bem. Eu fui ali e comprei um pneu de um cara que é um receptador e o pneu custa X e eu estou pagando X dividido por 2. Eu sou inteligente. Eu não tenho essa consciência. Se eu não tenho a consciência, eu não posso ser julgado dentro da visão bem clara da questão 621. Agora, quando eu tenho a consciência, vem um sentimento de culpa. Agi errado. Aí se estabelece um mecanismo da EPI monumental, um sentimento de remorso. É horrível, porque onde quer que eu esteja, aquela vozinha diz: tu agiu errado, tu prejudicou. E é tão intenso esse sofrimento do remorso que eu busco expiar. Ou seja, eu busco me acordar com a letra, com as EPI. Eu busco andar de acordo com as leis da vida, as leis eternas, perfeitas e imutáveis. E como eu me desviei muito tempo das leis, o filho volta à casa do pai. Lembra da metáfora de Jesus? Abandonou, pegou o dinheiro, foi para a zona, gastou. Depois disse: mas meu Deus, eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá eu não preciso ser filho, mas lá eu vou ter dignidade. E todos nós estamos retornando para a casa de Deus. Porque nós estamos no mundo da dualidade. Tem o bom para entender o mal, tem o alto para entender o baixo, tem o gordo para entender o magro, tem o ignorante para entender o sábio. Mas nós estamos na direção do uno. Dá um nome: Deus. Outro nome: consciência cósmica. Como é que a doutrina espírita chama? Inteligência suprema. Poder supremo do bem. Não é um velhinho de barba branca protegendo alguém. Isso, infelizmente, por ignorância, foi construído através do tempo nas inúmeras religiões. Eu mantenho o poder, eu te absolvo e eu falo com Deus, eu intermedio, eu sou terceirizado. E a doutrina espírita diz: não tem intermediário, gente, é tu contigo. E a gente vai ensinar isso na evangelização para as crianças, para os adolescentes, para aqueles que vierem, aqueles que se interessarem, aqueles que fizerem a parte deles. Não vou dizer quantos anos, que o tempo nos deixa velhos, mas não nos deixa sábios. Necessariamente o tempo me deixa velho, sábio é outra história. Tem gente bem jovem e extremamente sábio. Trabalhei na evangelização, eu tenho uma facilidade para construir música, para fazer música, toco um violão, e o pessoal vai cantar para as crianças, recebendo criança, e todo mundo: que legal a música, mas quase ninguém analisa a letra que foi colocada, porque a letra já está evangelizando. Vou citar, não vou cantar, vou citar uma música de 1988, faz tempo. A vida é convite a mudanças, acorda a esperança de quem quer crescer, estrada a ser percorrida, te acorda que a vida convida a viver. É o comecinho. A vida é convite a viver. Estou de acordo com um cara que chama-se Einstein. Sabe como é que Einstein disse que era a vida? A vida é que nem bicicleta, se eu parar de pedalar eu caio.
Eu tenho que me movimentar na vida. Eu tenho que fazer a minha parte na vida. Aqueles que queremos fazer a parte. Todo mundo tem a liberdade de fazer escolhas. Eu duvido que nossos atendentes aqui perguntaram: tu é espírita para assistir a palestra? Duvido. Seja bem-vindo. Um sorriso. Porque aqueles que despertarem vão querer buscar o conhecimento. Vamos que o Nelson esteja dizendo besteira. Então eu vou em busca do conhecimento. E vou meditar de acordo com a minha capacidade. É exatamente assim que acontece a boa notícia. Tá, Nelson, agora fiquei curioso. Mas qual é a boa notícia? Jesus falou a frase, mas ele não foi primeiro. Porque não interessa, a universalidade acontece com Buda, acontece com Krishna, acontece com Jivita, acontece no... A verdade chega. A doutrina espírita universalizou para nós. Para nós. Toda água na fonte é pura e cristalina. Ela passa na cidade e a gente suja. Quando eu estava preparando, me lembrei de um conto, um livro do Essa de Queiroz. Eu sou do tempo que a gente, no ginásio, tinha que estudar, ler Essa de Queiroz. O livro é A Cidade e as Serras. Seguidamente eu falo com alguns amigos a respeito desse livro, que me chamou muito a atenção. Através da doutrina espírita, consegui compreender a beleza de Essa de Queiroz. Ele era um homem muito rico, Jacinto era o nome dele, que morava na cidade de São Paulo. Riquíssimo, como nós diríamos, podre de rico. Já estava com uma certa idade e ele disse: eu não quero mais morar na cidade, eu quero me mudar para a costa, Serra da Mantiqueira. Vou comprar uma fazenda e vou ver no meio dos animais, respirando ar puro, flores. E fez isso. E comprou realmente uma belíssima fazenda e estava ganhando o dinheiro dele ali, porque fazia de tudo. Ele era tão bondoso, mas tão bondoso, que ele pensou, os trabalhadores deles moravam na fazenda, e ele pensou: eles trabalham comigo de sol a sol, barro, chuva, poeira, eu tenho que dar um refrigério para eles. E ele botou uma banheira na casa de cada trabalhador, com água morna, coisa que eles não conheciam. Num determinado momento, o capítulo, que essa é a parte central, ele vai caminhando pela trilha com um amigo e desabafa: os caras não tomam banho na minha banheira. Eu faço uma banheira, trago água quente e eles não tomam banho. E estava desabafando com raiva. E eles vão passar por uma ponte onde tem um rio, um riacho lindo, com uma cachoeira. E o amigo dele começa a rir, começa a gargalhar. Ele diz: por que tu está gargalhando? Eu estou acompanhando a cachoeira. Não vê esse barulho? Esse é o riso lá frente a ti. Por quê? Olha lá para baixo. E aí ele lá embaixo, o rio cristalino, e os trabalhadores caminhando do lado do rio sem tocar na água. E aí vem o ensinamento: meu amigo, tu é um homem bom, mas tu tem que aprender que eles não gostam de tomar banho. Eles não vão tomar banho, não adianta. Agora tu tem que ficar pronto quando eles quiserem dizer: bom, tu quer? Então eu boto a banheira para ti. E muitas vezes nós, para nossos filhos, nossos amores, a gente fica tomando banho por eles. Não adianta. A pessoa tem que ser estimulada a buscar o conhecimento. Vou falar século XXI, como se fala no século XXI. Eu sou um fragmento de uma energia mais densa, chamada Nelson. Persona Nelson. É isso que eu sou. Eu estou nessa posição. Mas se olhar para mim, vai ver que eu estou com meu tempo já chegando no final. Eu estou assustado? Eu estou dizendo fique em casa? Não, por quê? Já aconteceu tantas vezes. Agora, quando eu retorno para a dimensão que eu deixei, eu continuo com a roupa Nelson, uma roupa energética. Por quê? Porque eu construí essa personalidade. Tá, Nelson, quando é que tu deixa de ser Nelson então? Se tu desencarnar com 95 anos, quando é que tu deixa de ser Nelson?
somente no momento que, pela minha escolha, o espermatozoide do meu pai entrou no óvulo da minha mãe. E aí eu ligo, bom, agora eu não sei, eu faço uma segunda parte, o que eu escolhi. A partir daquele momento, deixa de ser o Nelson, porque eu posso ter escolhido renascer na etnia indígena, posso renascer na etnia negra, posso renascer no frio do Alasca, não sei, porque vai depender de várias coisas, que vai ser o que eu vou abordar no segundo momento, para a gente retornar para a dimensão que nós estamos. Aqui em Canoas, nós tivemos que fazer 5 escolhas. 5. Vamos para a segunda parte então. Para encerrar, eu vou ler Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 3, ou que foi copiado da Revista Espírita de 1867. Kardec desencarna em 1869. Quer dizer, já no final, olha o que ele diz. Os que desejem, abre aspas, os que desejem tudo conhecer de uma nova ciência, devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria. Tudo! Ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor, deve mesmo ler os prós e os contra, as críticas como as apologia, inteirar-se de diferentes sistemas, a fim de poderem julgar por comparação. Se eu quero, eu tenho que julgar. Eu não sou um inseto que crê, eu sou um ser humano que pensa. Eu tenho um livre arbítrio, a livre vontade. Todos nós aqui, estamos aqui. Nós podíamos estar em outro local. Nós podíamos estar fazendo outras coisas. Nós escolhemos estar aqui. Se viemos em busca da mágica, hoje nós vamos saber, entendendo que não existe isso. Nelson, eu tenho uma dúvida. Eu preciso entrar na casa espírita? Claro que não. Jesus disse, abre aspas, a cada um segundo as suas obras. O que vale é a obra. O que eu faço da minha vida de digno? Eu estou em acordo? A maneira negativa de fazer isso, muitas religiões e doutrinas disseram, não faça ao próximo o que tu não quer para ti. Não é legal isso. Porque se eu não quero ser agredido, eu não quero ser agredido, eu não agredido ao meu amigo. Mas é o contrário. A lei positiva só Jesus Nazaré trouxe, faça ao outro aquilo que o outro gostaria de fazer para ti. Ou seja, se eu quero ser bem tratado, eu trato bem o meu amigo. Se eu quero ser respeitado, eu respeito as pessoas que me cercam. É o contrário de dizer, não é comigo. É o contrário, bem o contrário. A omissão, dizem os livros dos Espíritos, é uma dos motivos do mal vibrar na terra. Não é pelos maus, é pela omissão dos bons. Não querem me envolver. Segunda parte. Família. O que será que é família? Palavra familiar. Um laboratório. Nós estamos num planeta que 85% quer nossos bens e 15% quer nosso bem. É duro dizer isso, mas é isso o mundo. Mas nós temos na turma que queremos o bem, que bom! Então o meu exemplo tem que fazer que outras pessoas também se deem conta, abram a consciência. Pô, eu posso fazer de outra maneira. Eu posso fazer de outra maneira. Senão eu sempre tenho tempo para fazer uma coisa para mim, mas para pegar um neto, um filho e vir na evangelização, 9 da madrugada, de domingo, esse pessoal não dorme. Ou seja, no começo a gente tem que se forçar, porque muitos de nós somos muito chatos de conviver. Tem que fazer força para amar. Nelson, eu quero uma coisa doce. Eu sou assim. A minha questão toda é alguém me olhar para mim e dizer, tu sabia e não disse. Então, a família num planeta que nosso é um laboratório. Eu tenho que mexer com cuidado na química, senão
explode. Explode. Eu não conheço, na minha vida, eu não vi uma mulher que um momento na vida dela não desejasse ser mãe. Não conheço. Talvez exista, mas eu, na minha experiência, não conheço. Em um momento na vida, as mulheres dizem, eu quero ser mãe. Mas quando é que elas não querem ser mãe? Quando elas têm 15 anos na traseira de um carro, e aí elas engravidam. Porque eu busco apenas o prazer sem me dar conta das consequências daquele prazer. Juvenil. Num planeta mais evoluído? Não. Num planeta mais evoluído a gente casa e vai dizer, nós queremos ter 2 filhos, vamos construir isso, vamos organizar uma família para isso. Mas hoje, a gente casa por interesse. Quando eu fazia aqui, eu me lembrei de um, não vou dar o nome dele porque ele está na Terra ainda, um dos homens mais ricos do Brasil, que hoje está com 78 anos de idade, e ele foi, no dia do casamento dele com uma jovem de 23, ele foi entrevistado. E a repórter foi de uma má vontade, uma má pergunta, mas ele não se constrangeu. Ela perguntou, o senhor acha que essa mulher lhe ama? E ele respondeu, claro que não. Mas entre casar com uma minha com 70 anos e uma com 23, eu quero casar com uma de 23. Esse é o mundo que a gente está. Esse é o mundo que a gente está. Onde eu não consigo entender uma relação verdadeira de sentimento e afeto, porque eu tenho interesse de me proteger. Proteger. Eu li a autobiografia de um negro que só foi livre porque nasceu com a lei do ventre livre. A mãe dele morreu no parto. No parto. O pai dele casou de novo com a lavadeira. E aí o pai dele morreu quando ele tinha 5 anos. A lei brasileira impedia que ele fosse alfabetizado por ser negro. Ele é alfabetizado em cima de 3 tijolos, porque a professora bondosa deixou. Com 16 anos de idade, ele pediu para um francês que veio da França e montou uma padaria no Rio de Janeiro, se eu lhe trabalhar gratuitamente, o senhor me ensina francês? Ensino. Com 17 anos, ele escreveu a primeira crônica. O nome dele é Machado de Assis. Ele inaugurou a cadeira número 1 dos imortais da arte. E aí, onde é que está o coitadismo? Nelson está falando porque não conhece meu pai. Então vamos lá. Para mim reencarnar, eu tenho que ter um planejamento familiar. É difícil entender isso? Será? Vamos pensar junto então. Como é que a gente faz quando quer fazer um curso técnico, uma faculdade? A gente verifica qual é a minha posse financeira, o quanto eu posso pagar. Aí eu posso fazer 3 cadeiras, 4 cadeiras, 5 cadeiras. Tem gente que quer fazer 9, né? Tem gente que quer o diploma, não quer o conhecimento. Bom, a gente faz a avaliação depois, qual é as disciplinas que eu posso fazer? Bom, o meu trabalho, eu vou fazer a faculdade de noite, então o meu trabalho eu tenho livre segunda, quarta e sexta. Qual é a disciplina que são oferecidas? Essa, essa e essa. E a gente vai fazendo, vai lutando, vai trabalhando para se aprimorar. É o nosso planejamento. Planejamento. Qual é o planejamento? O planejamento que a gente faz quando vai mudar de profissão. Eu cansei de estar nessa profissão, quero trocar de profissão. Eu vou obter aquele conhecimento da outra profissão. Se eu tiver que mudar de estado, eu vou mudar. Se tiver que mudar de país, eu vou mudar porque eu quero. Eu quero. É o que eu quero. Não poderia ser diferente para a gente retornar para a Terra. Para quem esteve no meio acadêmico sabe que na hora da conclusão do curso, nós temos um preceptor, um orientador pedagógico. O cara que fica riscando tudo que a gente escreve. E depois ele diz que tudo que escreveu está certo e faz tudo de novo. Uma loucura. Uma loucura. Mas
esse preceptor nos orienta. Nos orienta. Me recordo de uma passagem comigo e um orientador, onde que a orientadora, com toda a bondade, me disse assim: tu é gremista ou tu é colorado? Eu disse: eu sou colorado. Então, é a mesma coisa que tu está me mostrando. Tu está com uma tese mostrando uma coisa que é do Grêmio e outra que é do Colorado. Qual é que vai botar no teu trabalho? Quais as duas? Não está fechando. Ali que eu entendi por que tem que haver a ligação. Ali que eu consegui entender os nossos equívocos, os nossos erros. O que vocês achariam se eu dissesse que sou gremista e só vou assistir o jogo do Colorado? Louco. É isso que a gente faz. Porque quando nós não temos coerência, nós tocamos de ouvido. Quando não temos coerência, nós não conseguimos analisar se o palestrante, por exemplo, está dizendo algum disparate ou não. Porque se ele está dizendo, nós vamos... Bom, ele está fazendo o melhor dele, mas eu não vou levar aquilo como uma verdade. Vou dizer: não, isso aqui tem um outro viés. Então, para reencarnar, nosso planejamento passa por 5 fases. Isso é didática. Né? Primeira fase: eu tenho que escolher os pais. Senão eu não volto, né? Como é que eu vou voltar se não tiver pais para me dar uma roupa para mim? Uma mãe e um pai. Porque mamãe não consegue ser pai sozinho. Um pai não consegue ser mamãe. Eu preciso de uma câmara de materialização. Que é isso que acontece nas 36, 38, 40 semanas da gestação. Eu começo com apenas uma célula. Eu moro numa casa de 20 mil quartos. E eu, quando chega na hora de nascer, eu estou num meio metro por meio metro e tenho 2 metros de altura. Apertadíssimo. As mães que me ajudem, se eu estou dizendo alguma besteira. Então, primeira coisa, eu escolho meus pais. Exemplo, uma menina dizia para mim assim: tio Nelson, ainda bem que não me chamou de vô, né? Tio Nelson, eu não gosto do meu cabelo. Por quê, guria? Meu cabelo é ondeado, eu queria ter o cabelo liso. Eu odeio meu cabelo. Qual é a pergunta que eu fiz para ela? Tu ama teu pai e tua mãe? Eu adoro. Meu pai é o melhor porque é tudo, mas mãe? Então, tu não consegue entender que é o gênio do teu pai com o da mãe? Se eles têm, dos 8 vezes 8, 64 possibilidades, te deram o cabelo ondeado, foi tu que escolheu. Por que essa revolta? Eu nasço no Japão e quero ter o olho redondo? Eu nasço na Suécia e quero ter o cabelo pichain, crespo? Eu nasço na África e quero ter cabelo liso e loiro? Não! Sabem por que é que a etnia negra tem um cabelo encaracolado? Para proteger do sol. Só isso. É o mesmo motivo que os nórdicos, Suécia e tudo mais, tem o cabelo grudado na cabeça, para deixar o sol penetrar. Epi, leis eterna, perfeita e imutável. Escolhi o pai. Já tenho uma dívida impagável. Só para me trazer para a terra, eu não tenho como pagar. Sou inadimplente, meu pai. Eu vou mostrar que valeu a pena, me tornando o melhor que eu consiga. E tu vai errar comigo porque nós estamos num mundo imperfeito. Mas tu me deu essa roupa. E eu vou honrar essa roupa. Segunda escolha. Eu escolho a família. Imagina escolher um pai que mora na África e outro pai que mora no Alasca. Onde é que eles vão se encontrar? Às vezes acontece, mas é raro, né? Então eu escolho uma relação familiar. Terceiro, eu escolho o sexo. Ou é XX ou XY. Isso é biologia. XX eu sou do sexo feminino. XY eu sou do sexo masculino. Que não quer dizer como é que eu vou usar minha sexualidade. Isso é um problema meu. É um problema de conduta que só pertence a mim. Agora, eu sou homem ou eu sou mulher. Biologicamente isso que acontece. Agora, por que é que eu, com a roupa masculina hoje, vamos ver que eu, daqui a próxima vez que eu veja, eu escolho a roupa feminina?
Porque tem algo na minha vida que eu não passo nessa roupa. Eu não conheço homem que engravida. Então, eu querendo passar por essa experiência, eu tenho que entrar nessa roupa feminina. Porque eu quero passar pela experiência do que é, num planeta que nem o nosso, em tudo que é construção de canoas, eu passar e aparecer uma criatura lá jogando palavra para cima de mim. Eu vou passar pela experiência de pegar um Uber, pegar um táxi e não poder sorrir para o motorista que daqui a pouco ele está em cima de mim. Porque em cima de mim ninguém deu ainda. Então, são experiências diferentes. Não tem nada errado. Eu quero passar por essa experiência. Outra. Pais, família e sexo. A etnia. Vamos combinar, se eu resolvo nascer no meio da selva da Amazônia, eu escolhia a etnia amarela. Se eu resolver nascer lá no Alasca, eu escolhi passar pela experiência do frio. Nós escolhemos. E por último, e dói isso, eu escolho a situação social. Kardec diz no Livro dos Espíritos que a riqueza é a pior das experiências, mas todo mundo quer ser rico. Levanta a mão quem quer ser rico, ele não levantar é porque está envergonhado. Mas saber quais são as tentações da riqueza, nossa! Poderia contar um conto, mas me lembro agora do nosso patrono, Humberto Campos, maravilhoso conto. O cara vivia na casa espírita, reunião. Um dia toca o telefone, o cara diz, cara, tua tia deixou herança só para ti. R$1 milhão. Ele disse, gente, eu tenho que providenciar isso. Nunca mais voltou para a casa espírita. Porque ele sabe, a questão não era essa, ele estava numa experiência que ele não tinha ainda capacidade. Porque é um teste. Dizendo de novo, eu escolho pais, família, sexo, etnia e a condição social. Nada é por acaso. Agradeçamos os pais que nós temos. É o que nós precisamos e escolhemos. E devido à nossa juventude, a gente teve ainda um preceptor que disse, olha, é meio pesado isso aí, hein? Vou te dar uma moleza. E aí a moleza, a gente ainda critica a moleza que recebeu. Por quê? Porque a gente pensa que morre e acaba. E aí está a boa nova, que eu deixei para o final. A boa nova é que quando nós deixamos de ser em princípio inteligente, nos reinos vegetal, animal, e entramos na espécie humana, como seres que têm um livre-arbítrio, que no começo só usa para sobreviver, mas que agora nós temos uma certa cultura. A boa notícia é, tu é um espírito. Que coisa ruim. Diz que eu sou um ser psíquico que é mais bonito. Se eu sou um espírito, gente, eu sou imortal. Nossa, eu quero viver numa vida melhor que eu estou vivendo agora. A experiência tem que ser melhor. A gente volta para casa. Muitos anos atrás, eu tive um guri trabalhando comigo. Na época eu estava no exército. E eu peguei ele para trabalhar numa seção que tinha ar-condicionado, tinha toda a mordomia. Ele era um soldado que vivia no campo, rastejando, se arrebentando. O coronel chegou e disse para ele assim, que coisa boa, hein, cara, nessa vida boa, mansa aí com ar-condicionado, computador. A resposta foi monumental. Ele disse assim, eu preferia que ar-condicionado e computador tivesse na minha casa e não aqui, porque aqui é meu local de trabalho. E a gente faz isso. A gente está sempre voltando para casa e não se dá conta que a gente organiza a casa cada vez melhor, exatamente como é que a gente passa por essa experiência de trabalho, essa experiência da vida agora. Estamos no nosso horário. A evangelização é a família. Que os nossos evangelizadores tenham a consciência da responsabilidade deles e que nós possamos fazer o melhor. Por quê? Se nós estamos aqui,
foi porque nós tivemos uma mãe. Porque se a gente não tivesse um seio para mamar, se nós não tivéssemos alguém que nos trocasse a roupa, alguém que nos acolhesse, nenhum de nós tinha ficado vivo. Diferente de um cavalo que nasce o filhote e em 15 minutos ele está caminhando. Só para caminhar a gente leva mais ou menos 12 meses. Só para caminhar. Porque nós somos seres da cultura, nós temos que desenvolver esta capacidade de pensar. Isso é um desafio, porque a maioria de nós ainda não pensa. E a Casa Espírita convida a isso, que a gente possa pensar. Amanhã, como disse meu amigo, iniciei a evangelização no Humberto Campos. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. É uma grande responsabilidade nossa apresentar a boa nova para os nossos filhos, principalmente através do nosso exemplo. Bom retorno para os nossos lares.